Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que fazer quando vem a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que nós, se você quiser já abre no nosso texto lá em Marcos 4, eu vou falar um pouco sobre Marcos 4 e também de Lucas 8, são dois textos que são paralelos. Na verdade, se você for, o que eu quero dizer com paralelo, são duas versões da mesma ocasião. Então uma é pela ótica de São Marcos e outra pela ótica de Lucas, e eles estão falando da mesma situação, de duas óticas separadas, e existe verdade nessas duas versões, e nós vamos olhar nesse texto e ver aquilo que Deus está falando para nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar algo muito profundo para nós hoje, amém? Se você está vindo aqui na igreja hoje, eu creio que você não está fazendo isso porque você quer simplesmente fazer um ato religioso, pelo menos eu espero que não. Eu creio que se você está aqui hoje é porque você fala: Deus, eu quero escutar algo teu, eu quero receber um toque de ti. Quem diz amém para isso? Amém? Então você não vem simplesmente porque eu quero receber, eu quero fazer uma coisa que vai aliviar minha consciência, é o meu ato religioso. Não, mas Deus, eu quero realmente escutar de ti. E sabe, uma das coisas que eu tenho entendido, e eu queria começar falando isso, é que Deus... Quantos aqui querem escutar a voz de Deus? Levanta a mão se você quer escutar a voz de Deus. Tá bom, então deixa eu falar uma coisa. Deus quer muito mais falar com você do que você quer escutar a voz dele. É muito mais o interesse dele falar com você do que você escutar a voz dele. Talvez na tua cabeça isso não faça muito sentido, porque você fala até: eu realmente quero escutar Deus, eu quero muito escutar Deus, e a verdade é que muitas vezes eu tenho dificuldade de escutá-lo, porque eu acho que ele não quer falar comigo. E hoje eu estou aqui para falar para você que ele quer muito mais falar com você do que você escutar ele. Por mais que o teu desejo por escutar a voz dele seja um desejo muito grande, eu te garanto que o desejo dele falar com você é muito maior. E quando a gente entende isso, a gente passa, a gente tem isso como nosso ponto de partida, isso começa a trazer muito esclarecimento em como Deus atua, como que ele fala. Talvez não tenha a ver com a ausência ou a presença da palavra dele, porque eu te garanto que ela já está presente. Talvez tenha a ver com a nossa habilidade de escutar a voz dele. Mas, sabe, uma das coisas que a gente tem visto em todas as conferências Voz de Sião, quem é que já participou de uma conferência Voz de Sião? Bastante gente aqui já participou. Se você não participou, dia 19 e 20 vai ser a tua primeira vez. Eu sei que você vai ser marcado. E uma das coisas que acontece nas nossas conferências é que nós temos aquilo que nós chamamos de sala profética. E na sala profética, a gente tem o nosso pessoal da equipe de ministração e também até as nossas crianças que passaram por um treinamento, elas fizeram um treinamento, elas ministram de uma maneira profética e Deus usa essas crianças. Um tempo atrás eu estava conversando com um pastor de uma outra igreja que participou lá da última conferência, e ele falou assim: sabe, Theo, a coisa que mais me marcou, ele falou assim: desculpa falar, mas não foi tua palavra, não foi a palavra dos outros pastores que você convidou, na verdade não foi nada que aconteceu dentro de nenhuma de umas sessões. O que mais me marcou foi quando uma criancinha desse tamanho sentou na minha frente e foi usada por Deus para falar tudo o que estava acontecendo dentro do meu coração. E quando eu escutei aquilo, me trouxe muito mais alegria, porque é realmente algo verdadeiro quando Deus fala que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de nós. E quantos aqui entendem que Deus não deu um Espírito Santozinho para as nossas crianças, amém? É o mesmo Espírito Santo e Ele usa essas crianças, e eu creio que Deus vai continuar usando essas crianças nessa próxima conferência. Mas eu creio que também que quando nós recebemos essa palavra de Deus, o que é que nós fazemos com essa palavra? E hoje a minha mensagem tem a ver com cuidados com a palavra de Deus. Cuidados com a palavra de Deus. Se puder, acompanha comigo aí em Marcos 4. Eu queria começar aqui do versículo 23. Diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Fala comigo, o quê? Se você puder, sublinha isso na tua Bíblia, o quê? Porque hoje eu vou falar sobre 3 cuidados com a palavra de Deus. Uma vez que você tem a palavra de Deus, 3 coisas ou três maneiras que você pode cuidar dessa palavra de Deus. E o primeiro ponto dos 3 pontos que eu tenho hoje é justamente cuidado com o que você escuta. Jesus está falando aqui:
considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Então, aqui no versículo 24, Jesus está falando uma coisa muito importante. Eu quero só dar uma pausa nesse texto, e eu quero falar sobre a questão da mordomia. Muitas vezes a gente não entende isso, mas a palavra, eu já falei diversas vezes, a tua maior garantia de sucesso não é, você está entrando numa empreitada, eu quero garantir o sucesso dessa empreitada, eu quero ter bastante dinheiro ou investimento para garantir então o sucesso dessa empreitada. Isso pode muito bem te ajudar. Eu quero ter muito treinamento e know-how, eu vou estudar bastante, eu vou me equipar, eu vou me capacitar para ter sucesso nessa empreitada. Isso também vai te ajudar bastante. Eu quero ter a melhor equipe, eu quero ter os melhores contatos para abrirem portas para mim, para eu ter sucesso nessa empreitada. Isso também vai te ajudar, mas a maior garantia de sucesso na tua empreitada, seja ela talvez o início de uma empresa, talvez seja o início de uma carreira, talvez seja o início de um casamento, talvez seja o início de ter filhos, seja qual for esse desafio que você tem à tua frente, que você vai adiante, eu falo para você que a maior garantia para o teu sucesso é uma palavra de Deus. Porque quando você tem a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus tem a tua provisão, tem a tua proteção e tem a tua capacitação. A graça para você executar aquilo que Deus está te chamando para fazer. Faz sentido? E aqui a gente entende isso. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Mas sabe, se você for olhar, o Senhor começa a falar sobre, nesse texto de Marcos 4 e também de Lucas 8, Ele está falando sobre mordomia. A gente entende mordomia na questão de dinheiro. Deus então te dá dinheiro, e Ele fala assim: isso aqui não é teu dinheiro, é meu dinheiro, mas eu boto na tua mão, enquanto você está vivo aí nessa terra, seja um bom mordomo desse dinheiro. E nós vamos um dia prestar contas daquilo que Deus pôs em nossas mãos. Deus te dá talentos. Ele fala assim, para um Ele deu 1, para outro Ele deu 2, para outro Ele deu 5, Ele falou, daqui a pouco eu volto, e quando eu voltar eu quero que vocês prestem contas daquilo que vocês fizeram com esses talentos. A gente entende mordomia nesse sentido. Eu não sei se você já escutou de um médico ou de alguém na área da saúde falando: você tem seus dias contados aqui na terra. Talvez alguém falou para você: você tem talvez nem 1 ano de vida, ou talvez 5 anos de vida, ou 5 meses de vida. Seja qual for essa notícia, eu imagino que naquele momento você está entendendo: eu estou vivendo com um limite de tempo. Você sabia que o teu tempo Deus te deu para você ser um bom mordomo do teu tempo? E nesse tempo você tem algo para cumprir aqui nessa terra, e Deus está falando: um dia você vai prestar conta sobre aquilo que você fez com o teu tempo. Nós entendemos mordomia quando nós falamos dos nossos 3 T's: do nosso tempo, do nosso tesouro e do nosso talento. Mas eu queria estender esse conceito de mordomia, e se você for parar a pensar o que é mordomia, nada mais é do que uma boa ou administração de algo que está nas suas mãos, que não pertence a você mesmo. Isso quer dizer mordomia. E o Senhor está falando assim, eu quero que você seja um bom mordomo. E o Senhor está falando assim: você vai ser um bom mordomo da minha palavra. Sabe, se for analisar isso, Ele fala que a palavra é dele, obviamente a palavra não é nossa. Ele fala assim: a minha palavra vai estar em você, seja um bom mordomo da minha palavra. Então a pergunta é: o que você faz com a palavra de Deus? O que você faz não só com a palavra escrita, que é a Bíblia, mas a palavra que Ele fala com você? Como que nós podemos ser bons mordomos? A primeira maneira como a gente pode ser bons mordomos, ou bons administradores, ou ter bom cuidado, ter um bom cuidado com a palavra, está aqui no primeiro ponto que nós acabamos de ler. Jesus fala aqui no versículo 24: considere atentamente o que você está ouvindo. Daí ele fala aqui no versículo 24, ele fala: com a mesma medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Isso aqui é uma frase usada para mordomia. Ele usa essa mesma frase quando se diz respeito a talentos. Versículo 25: a quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, será que isso quer dizer que Jesus está falando: se você tem a minha palavra, se você não fizer nada com ela, até isso que você tem eu tiro?
Se você fizer alguma coisa, eu te dou mais palavras. Será que é isso que o Senhor está falando? Sabe, eu tenho aqui uma lista de algumas maneiras como o Senhor fala conosco. Se você estiver anotando, anota isso. Isso aqui não é uma lista exaustiva. Isso aqui são apenas alguns pontos que nós analisamos pela Bíblia, maneiras como Deus fala conosco. Isso aqui é importante, porque se a gente não consegue entender isso, a gente não sabe de como que nós podemos começar a exercer boa mordomia. A primeira maneira como Deus fala conosco, eu tenho aqui essa lista aqui, é através das circunstâncias. Fala comigo, circunstâncias. Deus fala através das circunstâncias. Jonas é um exemplo. Deus falou primeiramente pela voz dele. Jonas não escutou, então o Senhor falou, então eu vou falar com você através de circunstâncias. A segunda maneira é através de conselho, e você escuta isso, você vê isso ao longo de Provérbios, são conselhos. Eu sempre falo para as pessoas, especialmente para os jovens líderes aqui, eu falo assim, é importante que você tenha alguém na tua vida que é mais sábio do que você, que ama Jesus com tudo que ele tem e que te ama com um amor tão forte, suficiente para falar a verdade na tua cara. Se você tem alguém que faz isso para você, você está em um bom caminho. Faz sentido? Você está num lugar seguro. Então, são conselhos. Tem pessoas que estão aqui estão em nossas vidas para trazerem conselhos de Deus. Uma terceira maneira é através da paz. Então, você tem em Filipenses 4:7 e Colossenses 3:15, diz que a paz de Cristo vai guardar o nosso coração. Tem um trecho que fala que a paz seja o árbitro do vosso coração. Então, se você tem paz, você está sentindo, Deus está falando que é por aqui. Se você sente, você dá. Quem já deu um passo para uma decisão e Deus tirou tua paz? Alguém já passou por isso? Tá? E naquele momento você fala assim: opa, isso aqui não é de Deus. Então, a paz é uma maneira do Senhor falar com você. Outra maneira, através de profetas ou pessoas. Então, o Senhor usa profetas e pessoas comuns. Lá em Atos 10, o Senhor usa o profeta Ágabo para falar com Paulo. Agora, interessante isso aqui eu vou só fazer um parênteses aqui, porque muitas pessoas acreditam que nos dias de hoje, a igreja neotestamentária, não existem profetas nem apóstolos, porque isso morreu na época de Atos e aquilo cessou. Mas sabe, é importante você entender que lá em Atos 10, isso aqui já é a igreja neotestamentária, e Paulo recebe uma profecia do profeta Ágabo. Então, até hoje existem os profetas, e Deus fala através dos profetas, e obviamente temos que nós julgarmos as profecias, mas Deus também fala através de pessoas comuns. O Senhor também fala através de sonhos e visões. Quantos aqui já tiveram um sonho ou uma visão? O Senhor falou com você. Eu recebi um telefonema 3 dias atrás de uma pessoa que era da nossa igreja, mas hoje mora fora do Brasil, e me ligou e falou assim: Theo, estou te ligando porque eu recebi um sonho ontem, eu creio que é a palavra de Deus. E ele começou a relatar o sonho, ele não sabia o que está acontecendo aqui. Eu falei: cara, Deus revelou para você exatamente o que está acontecendo aqui. O Senhor falou através de sonhos, e o Senhor também fala através de visões. Ele fez isso com Salomão, com Jacó, com Pedro e também com Paulo. O Senhor também fala conosco através de pensamentos. E deixa eu falar uma coisa, Mateus 1:20 fala sobre isso, você está anotando as passagens, e Amós 4:13. Quando você tem pensamentos, você tem que discernir de onde vêm esses pensamentos. E tem três fontes primordiais de onde os teus pensamentos podem se originar. A primeira fonte é: Deus pode estar falando com você através dos seus pensamentos. A segunda fonte é: o diabo pode falar com você através dos seus pensamentos. E a terceira fonte é: você mesmo pode estar falando com você mesmo através dos seus pensamentos. Então é importante você discernir de onde estão vindo esses pensamentos. Tem gente que pensa que é só Deus ou o diabo, então eles falam: se é coisa ruim, é o diabo. Deixa eu falar, tem vezes que é coisa que é a tua cabeça mesmo, e você tem que saber discernir: será que sou eu mesmo ou é o diabo? Às vezes o diabo recebe culpa que não é nem culpa dele. O diabo falou: isso aí não foi comigo, não, é você mesmo, cara. Então não adianta me jogar a culpa para mim. Então, de onde vêm os teus pensamentos? Outra maneira como Deus fala conosco são manifestações naturais. Romanos 1 fala para nós que não existe desculpa. Todas as pessoas podem ter acesso ao conhecimento de Deus, é só você olhar a natureza. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus enquanto você está observando a natureza, o Criador e a criação dele? Amém? Eu lembro uma vez que eu estava diante de uma praia, estava olhando as ondas, e eu lembro o momento em que as ondas estavam quebrando em cima de umas pedras onde eu estava, e eu senti tão forte o Senhor falando comigo: assim como essas ondas são tão fortes, o meu amor é mais forte ainda por você.
E naquele momento a presença de Deus veio e é como se eu sentisse o amor de Jesus me abraçando. Eu comecei a chorar naquela praia. Eu tive um dos encontros mais poderosos da minha vida. Fazem 17 anos isso, eu não esqueço. Foi uma coisa muito marcante para mim. Foi um dos encontros que eu tive palpáveis com o amor de Deus. Uma outra maneira são manifestações sobrenaturais. Então a gente tem na Bíblia situações como a sarça ardente para Moisés, a lã de Gideão, a conversão de Saulo. Sabe, Deus pode falar conosco através de manifestações sobrenaturais. Eu conheci uma pessoa que estava me contando, Theo, por 3 anos, o Senhor falava comigo de uma maneira extremamente extraordinária. Eu falei, como? Assim, aonde eu ia na noite, as luzes do poste apagavam. Eu falei, como assim? Qualquer lugar eu ia, as luzes começavam a picar e apagavam. Eu falei assim, mas e aí, você perguntou para Deus? Eu perguntei para Deus, o que o Senhor falou com você? Era só um sinal, eu estou com você. E era só eu sair daquele lugar, a luz acendia de novo. Ele falou assim, aquilo lá durou por 3 anos. Ele falou assim, era aqui no Brasil, eu fui viajar de férias com minha família, lá para os Estados Unidos, eu comecei a andar na rua, começou a fazer a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Ele falou, não é coincidência. Ele falou assim, era um sinal extraordinário, uma manifestação sobrenatural. E ele falou assim, no meu caso, ele estava falando para mim, era o amor de Deus. A nona maneira, como eu estou listando aqui, a nona maneira é através da Bíblia, é a palavra escrita, revelada a nós. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia. Então tudo que está na Bíblia, nós acreditamos que tudo, absolutamente tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E por último, 1 Reis 19:12, conta a história de Elias, que ele está simplesmente naquele lugar, depois de ter visto diversos sinais e trovões e barulhos, de repente veio um sussurro, a voz, a suave brisa da voz de Deus. E essa é uma das maneiras como Deus fala conosco. Quem aqui já escutou a voz de Deus através da suave brisa, aquele sussurro dentro do nosso espírito? Uma das maneiras muito comuns que Deus fala conosco. Mas eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 14, e eu quero continuar nesse mesmo tema de cuidado com o que você escuta. Com o que você escuta. Paulo fala algo sobre o ministério profético para a igreja de Coríntios, e no capítulo 14, versículo 31, ele diz: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Eu não sei você, mas eu sou muito grato a Deus que todos nós podemos profetizar. Nós podemos profetizar porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por que antes nem todos podiam profetizar? Porque o Espírito Santo ele era exclusivo para os profetas, para os reis e para os sacerdotes. Isso aqui é a velha aliança. Uma vez que o véu é rasgado, nós entramos na aliança, na época da graça. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Então todos nós podemos profetizar e todos nós podemos julgar as profecias. Faz sentido? Então, debaixo da graça, Paulo está falando, todos nós podemos profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Olha só o que ele está falando, 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Deixa eu falar uma coisa. O ministério profético tem recebido uma reputação muito errada por conta da desordem que pessoas imaturas têm feito com esse dom. Então aqui o que a palavra de Deus está dizendo é: a profecia existe, o ministério profético existe na época da graça, os santos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles podem se mover no profético, mas tudo em ordem. Em outras palavras, Paulo está falando, não tem como você dar desculpa, eu falei essas coisas aí, esses absurdos aí, porque eu fui tomado pelo Espírito. Ele fala, não, o Espírito Espírito profético está sujeito ao profeta. Você tem autocontrole e você pode julgar aquilo que está saindo da tua boca, para que aquilo venha estar alinhado com a palavra de Deus. Faz sentido? Então o que ele está zelando aqui é, todos podemos profetizar, mas vamos profetizar em ordem. Todos podemos profetizar, mas não adianta você profetizar uma coisa que é incoerente. O espírito do profeta, o espírito da profecia está sujeito ao profeta. E ele continua aqui no versículo 33, ele diz, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Em outras palavras, ele está falando, olha, o ministério profético, ele existe, ele é para o encorajamento, Deus fala através de pessoas, mas ele nunca vai trazer confusão. Isso é importante porque quando você está cuidando com o que você está escutando, você tem que pensar, será que isso é coerente com aquilo que eu já sei de Deus? O que você já sabe de Deus?
você conhece a natureza de Deus, você conhece os princípios do reino de Deus, porque eles estão descritos na palavra de Deus. Você tem hoje a Bíblia em suas mãos. Quem está com a tua Bíblia aí? Tá. Isso aí é a tua maior segurança para que você não venha a ser vítima de uma profetada. Você já escutou o termo profetada? Talvez, alguns estão tipo, o que é isso? Deixa eu falar, profetada é meio que uma gíria para profecia completamente errada. Eu lembro de uma amiga minha de adolescência, a gente cresceu juntos, e eu lembro que uma vez ela começou a ir para uma igreja, e essa igreja começou a trazer umas pessoas, dar umas profetadas, e coitada, a menina queria casar tanto, que uma mulher levantou e falou assim, eis que diz o Senhor que daqui 6 meses está casada. A menina não tinha nem namorado, não tinha noivo, não tinha nada. Ela voltou para casa e o que ela fez? Ela começou a empacotar as coisas dela. Você pode pensar, mas que absurdo. Eu também pensei. Só que a pessoa quer tanto casar, quer tanto escutar de Deus, falou assim, eu vou casar. Empacotou todas as coisas, estava tudo com as coisas em caixa, dentro das caixas, deu 6 meses, e aí ela casou? Não casou. Continuou solteira. E quando deu 6 meses, ela veio chorando, e sabe qual foi a reação dela? Ela ficou brava com Deus. Isso é muito comum, não sei se você já escutou falar disso. Ficou bravo com Deus. E daí eu falei para ela, a culpa é tua. Bom amigo. A culpa é tua. Porque você já tem a Bíblia. Você não está lendo a tua Bíblia. Se você lesse a tua Bíblia, você veria que Deus não é Deus de confusão. Ele faria as coisas com coerência, Ele faria as coisas em ordem. Faz sentido? Se alguém vem e profetiza para você, você tem que largar da tua esposa e casar com aquela outra mulher. Você já sabe, isso aqui é incoerente. Está fora da ordem da palavra de Deus. Faz sentido? E tantas pessoas estão correndo para lá e para cá atrás de profetadas para saciarem seus desejos carnais. Eles precisam de uma desculpa para pecar, porque eles já decidiram que eles vão pecar. Paulo está falando, não. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Amém? Então o Senhor fala para nós hoje, como mordomos da palavra dele, cuidado com o que você está escutando. Será que aquilo que você está escutando se alinha com duas coisas? A palavra escrita de Deus e o caráter de Deus. Se a palavra não se alinha, a palavra profética não se alinha com o caráter de Deus ou com a palavra escrita de Deus, descarta. Faz sentido? Então, a outra coisa que nós temos que tomar cuidado quando nós somos mordomos da palavra de Deus, eu queria que você abrisse comigo em Jeremias 7, versículo 13. Diz assim, mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, fala comigo, repetidas vezes. Você sabia que Deus está falando com você repetidas vezes? Deus está constantemente falando conosco, olha só o que Ele fala, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido. O que Ele está falando aqui? Ele está falando para o povo de Israel, eu estou falando com vocês repetidas vezes, vocês não estão me dando atenção, eu estou te chamando, você está me ignorando. Talvez a gente poderia começar a entender que Deus está constantemente falando, e talvez o problema não é que Ele não está falando, talvez o problema seja que nós não estamos escutando. Sabe, quando você está no carro, quantos aqui ligam o rádio do teu carro? Se você liga o rádio do teu carro, você vai entender que não é que existe a voz da pessoa dentro do teu carro, o cara está escondido lá dentro. Você sabe que não. É um alto-falante que está captando o quê? Frequências, sim ou não? Tá? As frequências estão aonde? Nos ares, sim? Como é que você está escutando a minha voz? Você escuta a minha voz, porque a minha voz sai das minhas cordas vocais, entra para esse negócio chamado microfone, que depois ele passa pelo sistema de som que nós temos, que transmite para aquela caixa que está aqui, e ela viaja pelo ar até chegar no teu tímpano. Sim ou não? As vozes viajam pelos ares. Deixa eu falar uma coisa, e se nós, sabe, se você não está conseguindo enxergar, mas nesse exato momento, se você olhar para cá, você não vai enxergar nada, mas eu te garanto que existem diversas vozes que estão aqui. Nesse ar aqui estão diversas vozes. Se você tiver um rádio, você pega. Porque você precisa sintonizar na voz de Deus. Deus está constantemente falando com você.
O que nós precisamos é aprender a sintonizar o nosso rádio espiritual, as ondas e as frequências que Deus já está falando e já estão nos ares. Agora, por que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos escutando? Porque quando você começa a entender que Deus está constantemente falando, eu também me lembro de Efésios 2. Efésios 2 diz algo muito interessante. Ele fala que o diabo é o príncipe dos ares. Você lembra desse texto? Paulo fala que o diabo que é o príncipe dos ares. E se esse príncipe dos ares está pegando essas vozes e está torcendo, e nós não estamos tendo discernimento para entender aquilo que Deus está falando ou que uma pessoa está falando para outra. Eu não sei se você já parou para pensar, só que tem momentos onde você está falando A e a pessoa escuta B, a pessoa está falando B, você escuta A. Quem já teve essa situação? Aquele negócio começa a trazer uma divisão dentro da tua casa, começa a trazer uma divisão no teu trabalho, até dentro da igreja, um espírito de contenda. Você fala assim, o que está acontecendo? E as pessoas falam assim, é um espírito de confusão. É um espírito de confusão. Mas de onde vem esse espírito de confusão? Vem do diabo. Sabe, muitas vezes tem que começar a analisar. Deus, será que, às vezes, o que o Senhor está falando, você, naquele momento você tentar captar aquilo que Deus está falando, você não está entendendo que o diabo está torcendo aquele negócio e você não está tendo discernimento para entender e discernir exatamente o que está acontecendo. Cuidado com o que você está escutando. Ele está falando, você pode captar, mas não esqueça que você também tem que ter discernimento para saber o que é a interferência de confusão do inimigo e o que é puramente a palavra de Deus. Faz sentido? Então, existe aqui esse cuidado com o que da palavra de Deus. E finalmente, Romanos 10, 17. Abre lá comigo, Romanos 10, 17, para nós terminarmos o nosso primeiro ponto. Isso aqui é um texto muito conhecido, você já escutou. E se você chegar lá nesse texto, você vai falar, é esse texto. Diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, para pensar, se você tem fé, quando você escuta a palavra de Deus, o momento que você fala, eu escutei a palavra de Deus, e você sai tímido e inseguro, será que você realmente escutou a palavra de Deus? Faz sentido? Se você realmente escuta a palavra de Deus, eu te garanto que você sai cheio de fé. Tem pessoas que falam assim, eu não sei o que fazer. Deus falou com você, eu acho que Ele já falou, mas e aí? Mas eu tenho um pouco de medo. Então deixa eu falar, talvez você não escutou a voz de Deus. Sim, vai ter momentos que você vai ter que dar um passo de fé, com certeza. Mas eu te garanto que quando você escuta a palavra de Deus, por mais que o desafio venha a ser muito, muito grande, e talvez você questione, você tem aquela fé que fala, Deus, eu preciso dar um passo aqui. E a palavra de Deus é bem clara, porque a fé sem obras é morta. Então, quando você escuta a palavra de Deus, aquela palavra, ela começa a gerar fé dentro de você, e aquela fé começa então a gerar ação. Se o que você escutou não gerou fé, questione se verdadeiramente é a palavra de Deus. Então aqui o Senhor está nos instruindo como mordomos, como administradores, como pessoas que temos que ser cuidadosos. Cuide do o que você está escutando. Agora, segundo ponto aqui é cuidado como você escuta. Abre lá em Lucas 8, é a passagem paralela de Marcos 4. Então a gente leu Marcos 4, 23 e 25. Agora eu quero que você leia exatamente o texto paralelo em Lucas 8. E encontra lá no versículo 18. Abre comigo Lucas 8, 18. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Fala assim, Jesus, em Marcos 4, ele fala assim, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Agora lá em Lucas 8, 18, ele diz assim, vede, pois, como ouvis. Fala comigo, como ouvis. Então, o que ele está falando? Não é só importante o que você está escutando. É importante como você está escutando. Olha só, é o mesmo texto, dois ângulos diferentes, duas verdades compondo para se tornar uma só verdade. Faz sentido? São duas óticas da mesma verdade. Então ele está falando aqui, olha, vede pois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então o que Jesus está falando aqui? Presta atenção em como você escuta quando eu estou falando com você. É isso que Jesus está falando. Agora, se você for parar para pensar, por que Jesus está tão preocupado com o como? O importante é que Deus fale. É importante que eu estou discernindo que essa palavra realmente vem de Deus. Mas Deus fala assim, não só isso, também como você recebe essa palavra.
Se eu dissesse para você, vamos usar aqui isso como um exemplo, vem um profeta, esse profeta é de Deus mesmo, ele não dá profetada, ele acerta mesmo, ele é profeta mesmo, testado, aprovado, ele vai e profetiza de acordo com a palavra e natureza de Deus, e ele vem, ele fala assim, ó, o Senhor está me mostrando, tem uma palavra para você, o Senhor está dizendo que Ele vai te usar para alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas com o amor de Jesus Cristo, mas é uma multidão muito grande. Eu falei para você que a palavra é de Deus. Agora, o questionamento aqui é como você recebe essa palavra. Opção A, você pode receber essa palavra da seguinte maneira: uau, Deus, o Senhor quer alcançar milhares e milhares e milhares, uma multidão de pessoas com o teu amor, o mesmo amor que me alcançou, o Senhor quer alcançar outras pessoas. Uau, Deus, glória a Deus. Opção B, uau, Deus, não acredito, eu vou alcançar milhares e milhares, eu vou ser o canal, eu vou ser a pessoa. Faz sentido? O que está certo? Os dois o que estão certos. O como que está errado e um como está certo. O como que foca no amor de Deus, o como que não é arrogante, o como que é humilde, esse está certo. O como que é egocêntrico, esse está errado. Faz sentido? Jesus está falando assim, cuidado como você recebe a palavra de Deus. Deus está falando assim, eu não me importo só se você está escutando a palavra certa, eu me importo também como teu coração recebe essa palavra certa. Olha só comigo lá em Gênesis 37, abre lá, isso aqui é a história de José, e José era aquele sonhador. Versículo 5, diz assim, certa vez, você conhece essa história, José teve um sonho, e quando ele contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Isso aí não é um bom sinal da família, a família não está muito saudável. Se você for para pensar, o cara está com... Pessoal, tem uns sonhos, cara, caraca, eu quero te matar. É mais ou menos isso. Versículo 6, ouçam o sonho que tive, José disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Faz sentido isso. Se eu fosse irmão de José, se você fosse um dos irmãos de José, você também odiaria José. Para pensar, teu irmão caçulinha chegando na mesa do café da manhã e fala assim, ó, pessoal, tive um sonho, foi de Deus. Ah, é? O que foi? O sonho era isso. Ele começa a falar assim, ó, basicamente é o seguinte, Deus vai me levantar para ser o chefe de vocês, vocês vão ser todos os meus servos. Esse é o sonho de Deus. Legal, né? O que você fala? Eu vou te matar, moleque. Você fica esperto, cara. Totalmente natural, sim ou não? Ele não aprende com a lição. Ele tem um outro sonho. Qual era o outro sonho? A gente não tem tempo para entrar nisso, mas o outro sonho é, ele tem um sonho onde ele está de pé e tem estrelas, a lua e o sol o rodeando. A lua e o sol representam seus pais, as estrelas os seus filhos, e eles se curvam diante de José. Mais uma vez. Deixa eu te perguntar uma coisa, o sonho era de Deus? Era de Deus. A maneira como ele recebeu a palavra foi a maneira correta? Não. Foi uma maneira arrogante. E não só ele recebeu de uma maneira arrogante, provavelmente ele entregou a palavra de uma maneira arrogante, e não é à toa que os seus irmãos estavam odiando ele, e não é à toa que eles então jogaram ele num poço e o venderam como escravo. E daí chegou nesse momento, José, olha só que interessante, ele repetiu o mesmo erro a segunda vez. Era como se Deus falasse para José, José, então você não vai mais ter sonhos, agora você vai em interpretações. Era como se José começasse uma outra chance. Deus falou assim, ó, eu te dei uma chance, você errou. Eu te dei a segunda chance, você errou. Sabe de uma coisa? Vamos esquecer esse negócio de te dar sonhos, vamos tentar uma outra estratégia. Eu vou fazer você interpretar sonhos, eu vou dar sonho para os outros e você interpreta. Vamos ver se você agora consegue receber a minha palavra que trará a interpretação com o coração humilde. E José foi fiel na prisão, interpretando sonhos, e foi justamente na sua segunda chance, quando ele vai sendo fiel em como ele recebe a palavra de Deus, que ele chega ao poder. Você lembra disso? Ele vai interpretando sonhos até chegar então ao palácio do faraó. Em outras palavras, quando Deus fala com você, não
use a palavra de Deus para que você venha ficar bem na foto. Olha só como Deus vai me usar. Olha só, Deus está me chamando para ir para as nações. Eu irei para as... Você fala assim, não é só o que, é como. Será que o teu coração é um coração humilde? Eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago 4. Abre lá, Tiago 4, versículo 6. É um texto bem conhecido, diz assim: todavia dá maior graça, o Senhor dá maior graça. Portanto diz, você achou lá? Tiago 4, 6. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste quem? Os soberbos, ou os orgulhosos, ou os arrogantes. Se você puder, sublinhe essa palavra, resiste. Ele fala aqui, Deus resiste os arrogantes. Ele dá, porém, graça aos humildes. Então, em outras palavras, a palavra fala, olha, se você for arrogante, você vai receber resistência de Deus. Se você for humilde, você vai receber graça de Deus. Você pode escolher. Agora olha só, ele continua nesse mesmo contexto, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas o quê? Resistir, se você puder sublinhar essa palavra de novo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui o Senhor está falando sobre, duas vezes, ele está falando sobre resistência. Ele está falando assim, ó, se você for orgulhoso, você vai ter resistência de Deus. Agora, se você for humilde, você vai ter a graça de Deus. Porém, você entendendo esse conceito, deixa eu falar como que você vai lidar com os ataques do inimigo na tua vida. Resistir ao diabo, você seja a resistência do diabo e ele vai fugir de você. Deixa eu falar uma coisa, é muito difícil, na verdade é impossível, você resistir ao diabo quando Deus está te resistindo. Faz sentido? Você fala assim, ó, a única maneira que você tem uma chance é resistir ao diabo é quando você está com a graça de Deus e não com a resistência de Deus. Agora, outro dia eu estava meditando nesse versículo e é algo muito incrível, porque, sabe, eu ficava pensando, ué, mas Deus sabe que nós somos imperfeitos, Deus sabe que nós temos uma série de problemas, Deus sabe que nós estamos batalhando certas tentações, Deus, o Senhor vai me resistir só porque eu caí num erro aqui de arrogância? É óbvio, porque Ele é tão gracioso, porque Ele é tão amoroso, porque Ele é tão bondoso, Ele fala assim, é melhor você ser arrogante e eu te resistir do que eu não te resistir e te entregar para o diabo e você tentar resisti-lo, porque quando você vai enfrentar a resistência do diabo te leva à destruição, mas a minha resistência te leva ao arrependimento e à restauração. Eu prefiro encarar a resistência de Deus do que encontrar a resistência do diabo. A resistência do diabo, quando tentar resisti-lo, vai me levar à destruição completa. Agora, quando eu falo, Deus, eu estou arrogante aqui, eu sei que eu tentei fazer as coisas do meu jeito, não deu certo, Deus, o Senhor fala assim, não tem problema, eu te resisto, mas eu vou te resistir porque você precisa se arrepender. E uma vez que você se arrepende, eu te trago restauração. E uma vez que você está restaurado, tem minha graça que vai se tornar perfeita na tua fraqueza. Faz sentido? Então, quando a gente fala sobre, Deus, eu quero ser um bom mordomo da tua palavra, não é só, eu quero analisar qual que é a fonte da palavra, eu quero ser zeloso em estar aceitando a palavra certa. O Senhor também está falando, não só aceite o quê, mas eu quero que você tome cuidado com o como que você está recebendo o quê da palavra. E por final, cuidado como você executa o que você escuta. Então, primeiro ponto, nós analisamos, será que essa palavra, o que dela, o que eu estou escutando, será que ela vem de um lugar que é de Deus mesmo? Sim. Deus, como que eu estou recebendo isso? Será que eu estou recebendo isso com um coração humilde? Será que eu estou recebendo isso me posicionando para a tua graça me impulsionar? Sim. Agora a pergunta é, como que eu vou executar a ação em cima dessa palavra? A gente sabe da história de Jonas. Jonas recebeu a palavra de Deus através da voz de Deus. Deus falou com Jonas. Jonas, ele resistiu, falou, não, eu não quero fazer isso. Deus passa a falar com ele através das circunstâncias. Sabe, uma das coisas que eu tenho visto é, algumas pessoas vêm e falam, Theo, faz tempo que eu não escuto a palavra de Deus.
Eu não consigo escutar Deus falando comigo. Deus não fala comigo, não é possível. E muitas vezes a gente não está entendendo que assim como Jonas, Deus já falou conosco. Obviamente numa escala diferente, mas Deus já falou conosco. Em algum momento nós falamos: Deus, eu não vou fazer isso. E você insiste em fazer aquilo que você pensa que na tua cabeça faz sentido. E sabe, o Senhor está falando: por que eu vou te trazer mais palavra, se a palavra que eu te trouxe lá atrás você não consegue exercer e executar? Por que você vai ter mais palavra? Ele seria um Deus contraditório se ele continuasse falando conosco, porque o princípio do progresso do reino é: sobre o pouco te coloquei, fosse fiel, sobre muito então eu te colocarei. Faz sentido? O Senhor está falando assim: ó, se você é fiel com a minha primeira palavra, eu te dou a segunda palavra. Se você é fiel com a minha segunda palavra, eu te dou a terceira palavra. Eu não estou mais escutando a Deus. Volta para a última palavra que Ele falou com você e pergunte: será que eu executei essa palavra em obediência? Porque quando você executar a palavra em obediência, Ele passa então a continuar se comunicando. Faz sentido? Então aqui é um dos princípios extremamente importantes nesse conceito. E outra coisa, eu queria que você abrisse lá comigo em 1 Timóteo 1. Nós estamos vivendo aqui na Monte Sião, nós temos já há um tempo essa cultura do mover profético, ministério profético. E sabe, é lindo ver isso, porque o Senhor tem falado através das nossas crianças, o Senhor tem falado através do pessoal lá do Diamantes. Todas as gerações o Senhor tem usado diversos ministérios, e isso é importante porque isso está fluindo nos nossos links. Só que eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e ele estava falando sobre essa pessoa trabalha na área de televisão, e ele estava falando para mim: o pessoal, os canais de televisão hoje, eles já entendem que o futuro é muito diferente da televisão. Nós estamos indo para cada vez mais, Netflix está crescendo, tem cada vez mais esse conceito de televisão on demand. Você quer alguma coisa, você vai lá e escolhe, é como se fosse um cardápio, um menu, você escolhe: eu quero assistir isso, eu não vou ficar refém de uma programação já determinada na televisão. E quando você começa a consumir entretenimento dessa maneira, você começa a pegar séries, você começa a pegar então filmes, algumas coisas, você começa a entender que existe uma linha, essa geração mais nova, essa molecada que está aí com uns 15 aos seus 20 anos de idade, eles não entendem muito o que é televisão. Eles já estão nessa era, assistem mais YouTube do que TV. E essas criançadas, essa molecada que está surgindo, muitas vezes, eu estava conversando com essa pessoa, ele falou assim: existe um enredo comum nessas séries. Existe uma pessoa comum, e de repente, um evento que é sobrenatural, o catalisador, para de repente chegar a esse idealismo. E chegou-se então a esse momento que vive para cumprir o propósito pelo qual ela nasceu. Isso você começa a ver em todas as séries. E talvez de uma maneira inconsciente estamos passando uma mensagem que existe um evento que é o catalisador para te impulsionar para o teu destino. Mas olha só o que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo o quê? Olha só o teu texto, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo o quê? As profecias que houve acerca de ti. Ele está falando assim, ó: sabe todas aquelas profecias que você recebeu sobre a tua vida, sobre o teu destino, sobre o teu propósito? Você lembra daquilo que Deus falou para você? Ele vai cumprir, Ele vai fazer aquilo, é para lá que você está indo, é para isso que você nasceu. Paulo está falando, segundo as profecias que houve acerca de ti. Olha só, ele termina o versículo dizendo: milites por elas boa milícia. O que ele está falando? Não vai ser um evento catalisador que vai te impulsionar para cumprir o teu propósito profético. Existe o processo de militar uma boa milícia. Faz sentido? E o Senhor está falando assim, ó: isso também é parte de você ser um bom administrador da palavra de Deus. Não só o que, não só como, mas será que você está disposto a militar, a lutar pelas palavras que Deus te deu? Esquecer esse contexto, esse conceito de vai acontecer alguma coisa sobrenatural e bum. Sabe, muitas vezes nessa cultura sobrenatural que nós vivemos, nós estamos deixando, privando alguns músculos espirituais de se exercitarem. E tem certas coisas que Deus vai fazer de uma maneira instantânea. Eu creio nisso. Mas tem coisas que Deus fala assim: eu te amo demais para te mimar
com só milagres instantâneos. Isso aqui você vai ter que botar o joelho no chão, você vai ter que jejuar, você vai ter que chorar, você vai ter que tomar controle das suas emoções, você vai ter que começar a ficar mais firme, e você vai ter que andar por fé. Eu não vou te trazer emoção que vai te ficar encorajando, impulsionando você constantemente. É hora de você começar a se apegar nisso. Você já tem a palavra, você não precisa de mais uma visão, você precisa ter a disciplina de entrar na palavra todo dia. Faz sentido? Porque Ele é um pai bom. E o pai bom não dá bala todo dia pro filho. Ele fala, Deus, eu lembro que quando eu era pequeno, chegava na escola, quando via a pergunta, tua comida preferida, eu falava, sorvete. Eu falava, se eu pudesse eu comia sorvete todos os dias. Um pai bom não dá sorvete todos os dias. O que você quer de café da manhã, filho? Sorvete, tá bom, aqui tá sorvete. O que você quer de almoço? Eu quero sorvete. E no jantar? Sorvete. Esse é um pai bom? Deus fala assim, eu sei que você quer um milagre instantâneo agora, que rasgue os céus, desça um anjo aqui. De vez em quando você vai ter um sorvete. Mas outras vezes você vai ter que comer arroz, feijão, bife, salada. Tem momentos que eu falo assim, o teu romper vai estar depois desse jejum. O teu romper vai ser depois que você entrar e descobrir minhas promessas na tua palavra. O teu romper vai ser depois que você permitir com que o Espírito Santo trate o teu caráter. Paulo está falando, Timóteo, você está disposto a militar a boa milícia? Então não é só o que, não é só o como, tem a ver também, Deus, será que eu estou disposto a pagar o preço para lutar pelas tuas promessas? Sabe, eu tenho entendido uma coisa, o Senhor fala sobre propósito. Quando a palavra profética vem para a tua vida, existe o propósito. Fala comigo, propósito. Ele desvenda o propósito para você. E você tem aquele big picture, você fala tipo, uau, é para lá que eu estou indo, é para isso que eu nasci. E daí vem também, na profecia, promessas. E a gente fala assim, Deus, eu nasci por esse propósito e eu vou cumprir essas promessas. E Deus fala, só que eu não te falei que entre o propósito e as promessas existe um negócio chamado processo. E é justamente 1 Timóteo 1,18 que tem a ver com processo. Será que você está disposto a lutar a boa luta nesse processo? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.